Muito bem, aqui é o professor Charles do Oficina do Estudante e a nossa ideia hoje é falarmos um pouquinho a respeito de humanistas, ou seja, aqueles que produziram literatura, por exemplo, como discurso artístico na virada do século XV para o XVI. Traduzindo um pouco mais isso, o final da Idade Média e o início do Renascimento. Pensemos um pouco a Europa, para entendermos as contradições entre o velho e o novo que compõem o discurso da literatura humanista. Chegávamos ali ao fim da Idade Média e parece a religiosidade como explicação de mundo começava a dar lugar à ciência, à filosofia e a certos aspectos da mitologia pagã. Também o mundo feudal, com a sua vida econômica ligada à agricultura e à posse da terra, sobretudo, começava a dar lugar a uma atividade comercial mercantil. Em outras palavras, trocávamos nesse momento aquela vida feudal por uma vida mercantilista, que é fundadora do mundo moderno. Ao mesmo tempo em que fazíamos essa transição, o mundo cavaleiresco também começava a perder o seu sentido e se diluir. Afinal de contas, a cavalaria não conseguia ser um benefício heróico para o mundo do comércio que surgia. Na verdade, há uma preferência desse mundo novo do comércio pelos marinheiros. A marinha começa a ocupar o lugar antes ocupado pela cavalaria, pois a marinha beneficia muito mais essa vida dinâmica que o mercantilismo propunha a partir do século XV para o XVI. Vamos ao comércio. Muito bem. Estávamos terminando uma Idade Média e começando o Renascimento. Não abandonamos ainda valores medievais inteiramente e não abraçamos os valores renascentistas pagãos inteiramente. O fato de estarmos divididos entre duas épocas, entre uma época vocacionada para colocar o Deus como centro da história e uma outra que surgia vocacionada para dizer o homem como centro da história, divididos estão os homens que produziam a literatura daquele momento e as outras artes. Temos então no teatro vicentino um bom exemplo dessa literatura de língua portuguesa dividida entre dois mundos. O teatro de Vicente recobre-se de contradições, como por exemplo, é um teatro que dizemos medieval, porque moralista, porque católico, porque religioso, ensina a religião. É por outro lado, sim, um teatro humanista, na medida em que faz crítica social, que faz sátira dos costumes sociais. Um lado ligado à religião medieval, o outro, quem sabe, ligado à comédia pagã. O fato é que Gil Vicente dizia: ridendo, castiga-te mores. O riso é uma forma de moralização, pois juntar um recurso da comédia para ensinar religião parece uma contradição. A comédia que se aprende, quem sabe, dos pagãos renascentistas e a religião que vinha se desenvolvendo e aprendendo nas terras portuguesas desde a Baixa Idade Média, quando o reino se constituiu. Mas o Gil Vicente não é só contraditório por conta disso. Os seus personagens acabam refletindo no palco esse contraditório entre o medieval e o humanista. Em primeiro lugar, ele coloca no palco personagens que são alegóricos, que são metafóricos, que são símbolos de valores morais, como anjos e diabos. Coloca também ao palco, para conviver com essas metáforas, personagens que são tipos sociais, tipificados, que representam costumes daquela sociedade que transitava do século XV para o XVI. São nobres fidalgos, são onzeneiros, são cafetinas, são fofoqueiras, são trabalhadores da arte, do artesanato, são carpinteiros, enfim. São pessoas que compunham as camadas sociais medievais, sejam elas do clero, sejam elas da nobreza ou da plebe. Havia um novo tipo, que é o burguês, e o Gil Vicente vai incorporando esses tipos todos às suas peças, de modo que pudesse fazer então um grande painel satírico dos costumes daquele momento.
essa sátira de costumes a partir de tipos sociais caricaturados convive nas peças de Gil Vicente com a valorização da Idade Média religiosa por conta dos personagens alegóricos, símbolos morais. E por fim, o Gil Vicente é um melhor reflexo, talvez, de todo esse período de transição da Idade Média para o Renascimento, porque a sua linguagem ela é opcionalmente mais próxima da Idade Média, sem deixar, entretanto, de ter alguns rigores já do mundo humanista mais próximo do Renascimento. Ele foi aprender o teatro em versos dos autos religiosos, mas não deixou de lado o teatro em versos que se fazia nas praças, como as farsas, por exemplo. Então, o Gil Vicente está casando modelos de teatro, uns que vêm desta vida pagã e cotidiana das feiras, do comércio, do cotidiano mais humanista, que faz sátira, que faz comédia, que faz o riso com os costumes. Por outro lado, traz recursos do teatro religioso que se faz na igreja para ensinar a religião. Enfim, viver na transição do século XV para o XVI em Portugal parece que, em literatura destacadamente, produziu uma literatura cheia de contrastes, e o teatro de Gil Vicente parece ser a melhor expressão dessas contradições. Um abraço, até a próxima.